A pregação do Evangelho. Deus, na vida do cristão, é prioridade. E o momento que estamos vivendo, existe uma ausência muito grande da Bíblia Sagrada nas pregações dos pregadores atuais que enveredaram por outro caminho, que não é o caminho bom. As pregações de antigamente era mais pautada na Bíblia, eles tinham subsídio espiritual, a Bíblia era mais enfatizada, era mais explorada na pregação, falava sobre muito o pecado, sobre muito o mundo, o inferno. Mas hoje em dia a pregação do Evangelho está muito secular, secularizaram o Evangelho do Senhor e estão pregando uma coisa que não é bíblica, que leva o homem a se distanciar de Deus pela a pregação que não condiz com a vontade de Deus, que é libertar o homem, é que tira ele da sarjeta do pecado. E vivemos esse momento difícil, espiritualmente falando. Os pregadores de antigamente, muitos deles, ainda não havia rádio, nem televisão. Os meios eram mesmo boca a boca, na pregação, nas praças, nas ruas, antigamente, e muitos atingiam 200, 300 sermões no ano, e trazia muita gente para ouvir a palavra. As pessoas ficavam extasiadas com as pregações do Evangelho. Mas nesses últimos tempos, o Evangelho, a Bíblia, deixou de ser prioridade nas reuniões da igreja brasileira, especificamente. Mas o Senhor continua nos chamando, nos alertando e dizendo que este é o caminho, a verdade e a vida, e que Jesus não mudou e nem a sua palavra envelheceu. Buscamos mais o Senhor enquanto se pode achar, porque o Evangelho é a prioridade. Me deram o seguinte desafio: falar sobre a prioridade da pregação na reforma, nos tempos passados e hoje. Prioridade da pregação. Eu encontrei um livro chamado Lições na História da Pregação, escrita por John Albert Broadus, grande teólogo do Seminário Batista do Sul, do século XIX. Ao falar sobre o período da reforma neste livro, Broadus destaca algumas coisas importantes. Eu quero começar destacando a primeira que ele fala. Depois nós vamos para o texto bíblico. John Broadus fala que no período da reforma, na questão da pregação, houve um reavivamento da pregação. Até então a pregação era uma prática esquecida, negligenciada, perdida. O púlpito não estava no centro dos templos e nem a pregação no centro dos cultos, da liturgia. Esta é a razão porque a Idade Média é chamada da Idade das Trevas. Broadus fala que foi Lutero, Tyndale, Calvino, John Knox que trouxeram o púlpito e a pregação da palavra para o centro dos cultos.
Antes deles, a igreja tinha apenas pequenas homilias, leituras e devocionais. Por isso que reinava dentro da igreja a superstição religiosa, superficialidade teológica e ignorância doutrinária. Nas palavras de Alasdair McGrath, era a era do cristopaganismo. Mas começando com Lutero, a pregação da palavra foi resgatada e reintroduzida nos cultos. Lloyd Jones diz que Martinho Lutero foi preeminentemente um pregador da palavra de Deus. E o próprio Lutero declarou: se hoje eu pudesse me tornar um rei ou imperador, eu não desistiria do meu ministério como pregador. Louvado seja Deus por irmãos pastores que podem dizer de coração isso. Se hoje me dessem o cargo de presidente da República dos Estados Unidos, eu não abriria a mão da minha igreja, do meu cargo de pregação. Eu gosto muito de Spurgeon quando ele fala: meu irmão, se você se diz pregador, chamado por Deus, mas você sabe no seu coração que você estaria muito bem, que você também teria prazer e alegria de estar numa outra profissão, abandone o ministério e vai para essa outra profissão. Em Wittenberg tinha duas igrejas, a igreja do centro e a igreja do castelo. E Lutero pregava todos os domingos na igreja do centro. Domingo às 5 da manhã, ele pregava todo domingo, sermões nas epístolas. Domingo às 10 da manhã, ele pregava sermões dos evangelhos. Domingo à tarde, sermão no Velho Testamento ou no catecismo, sobre o catecismo. Ele pregava 3 vezes ao domingo e uma vez durante a semana. Em 1523 ele pregou 137 sermões. Em 1528 foi o ano da praga negra. Muitos pastores abandonaram suas congregações para fugir da praga negra. Ele permaneceu com a sua congregação. Naquele ano ele pregou 200 sermões. Através da sua vida, Lutero, estima-se, pregou aproximadamente 4.000 sermões. E no final do seu ministério, diz que ele escrevia sermões mais simples para pregadores despreparados. E ele passava esse esboço para esses colegas poderem pregar nas suas igrejas. João Calvino também foi um pregador incansável. Ele pregava 2 vezes aos domingos. E daí na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, às 6 da manhã, esse irmão pregava também para uma congregação muito grande. 9 sermões por semana. Na celebração dos 400 anos da vida e do ministério de Calvino, o seu principal biógrafo, por trás do púlpito que foi usado pelo próprio Calvino, o seu principal biógrafo disse assim: se Calvino tivesse que deixar todos os seus ministérios para exercer apenas um, Calvino ficaria com o púlpito e abriria a mão de todos os outros. Por quê? Porque ele, Calvino, entendeu a importância, a centralidade e o propósito de Deus na pregação da sua palavra. E daí o biógrafo continuou dizendo o seguinte: este é o Calvino que me parece o verdadeiro Calvino, o Calvino autêntico. Aquele que explica todos os outros Calvinos de outras biografias. Calvino, o pregador de Genebra. Apesar de ser lembrado por muitos biógrafos como o teólogo que recobrou as doutrinas básicas do Evangelho, Calvino via a si mesmo, em primeiro lugar, como pastor da Igreja de Cristo. E como pastor da Igreja de Cristo, Calvino sabia que ele era alguém cuja responsabilidade principal é a pregação da palavra.